Está no ar, Jornal Dia a Dia, um oferecimento... Boa tarde, está começando mais uma edição do Jornal Dia a Dia. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, dia para os românticos namorados. Convido todos os apaixonados, mas também os solteiros, a conferirem os destaques desta edição. O governador de São Paulo, Dória, diz que vacina contra coronavírus será testada em 9.000 voluntários no Brasil. Bragança Paulista realiza barreira sanitária em entradas da cidade nesse feriado prolongado. 12 de junho, Dia dos Namorados e também Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. O governador do estado de São Paulo, João Dória, disse que a parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac Biotech, um laboratório chinês para testes de uma vacina contra o coronavírus, será feita em 9.000 voluntários brasileiros. A fala foi realizada ontem durante coletiva de imprensa. O anúncio da parceria para testes e produção de uma vacina foi feito uma semana após o governo iniciar o plano de flexibilização da quarentena no estado. E no dia em que o estado ultrapassou a expressiva marca de 10.000 mortos pela doença. Ainda segundo o governo, outros acordos com Sinovac estão sendo feitos para garantir o fornecimento do produto ao país, enquanto a tecnologia de produção da vacina é transferida para o Butantan. Os estudos clínicos no Brasil serão iniciados após a aprovação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dos comitês de ética em pesquisa. Aí vai só um alerta, que fica uma pergunta no ar. Como pode se fazer um acordo para daqui um ano de uma vacina que ainda nem está comprovada sua eficácia? Quem garante, governador do estado de São Paulo, de que outra vacina mais eficaz e também por um custo menor não seja possível até lá? A não ser que o senhor tenha aí a resposta ou talvez uma bola de cristal que nós não temos aqui na Atibaia TV, talvez o senhor esteja plenamente com razão. Enquanto isso, fica aqui nosso ponto de interrogação e nossa crítica com relação a estas informações de que soluções estão surgindo, principalmente no momento que a gente vê o número disparar com relação ao número de óbitos, principalmente no Brasil, e também às vésperas de eleições. Então vamos ficar de olho, porque isto se torna muito necessário neste momento. Falando da vacina, a Sinovac Biotech já foi aprovada para testes clínicos lá na China. Lembra aquele país onde tudo começou? Pois é, foi lá mesmo. Ela é uma versão do vírus inativado. Isso quer dizer que não há presença do coronavírus SARS-CoV-2 vivo na sua solução, o que reduz os riscos deste tipo de imunização. Vacinas inativadas são compostas pelo vírus morto ou por parte dele. Isto garante que ele não consiga se duplicar no sistema. É o mesmo princípio das vacinas contra a hepatite e também o vírus influenza. Ela implanta uma espécie de memória celular responsável por ativar a imunidade de quem é vacinado, quando entra em contato com o coronavírus ativo. O corpo, então, já está preparado para induzir a uma resposta imune. Cientistas chineses chegaram à fase clínica de testes, ensaios em humanos, em outras 3 vacinas. Uma produzida por militares em colaboração com a CanSino Biologics e mais 2 desenvolvidas pela estatal China National Biotech. Eu acho que até tudo isso se resolver, a gente tem que ter muita cautela, isso sim. A China pode nos ajudar nesse momento? Pode, mas também tem laboratórios pelo mundo inteiro. Eu acho que o brasileiro, principalmente, tem que descobrir, vamos ter consciência própria de que nosso país pode fazer muito. Não vamos ficar só dependendo de outros países, principalmente de um país somente. A gente viu a questão dos respiradores. Por que a indústria nacional não consegue produzir? Porque a China produz mais barato. Então, ou seja, o mundo inteiro ficou na mão deste único país.
Isto é extremamente perigoso para toda essa população que fica à mercê dessas decisões governamentais. Falando na Sinovac Biotech, a empresa citada por Dória, ela é uma afiliada da estatal do Grupo Farmacêutico Nacional da China, que fica sediada em Pequim. O laboratório obteve autorização para começar os testes em humanos no mês de abril. Mas na China a empresa, olhem só, é alvo de investigações. Além desta iniciativa, ao menos 133 candidatas à vacina contra o vírus causador da Covid-19, sendo que 10 delas já estão na fase clínica, ou seja, sendo testadas em humanos. Ainda assim, especialistas acreditam que a vacina estará disponível apenas no ano que vem, 2021. E para chegar a uma vacina efetiva, os pesquisadores precisam percorrer diversas etapas para testar segurança e a resposta imune. Primeiro, uma fase exploratória com pesquisa e identificação de moléculas promissoras. O segundo momento é de fase pré-clínica, em que ocorre a validação da vacina em organismos vivos, usando animais, por exemplo, como ratos de laboratório. Só então é chegada a fase clínica em humanos, dividida em 3 momentos. São eles: a fase 1, em que há avaliação preliminar com poucos voluntários adultos monitorados bem de perto. Já na fase 2, ocorrem os testes em centenas de participantes que indicam informações sobre doses e horários que serão usados na fase 3. Pacientes são escolhidos de forma aleatória e são bem controlados. Já na fase 3, o ensaio é em larga escala, que precisa fornecer uma avaliação definitiva da eficácia e também da segurança e prever eventos adversos. Só então pode-se haver um registro sanitário. Ou seja, é tudo muito cedo. É claro que a gente torce demais que esta vacina surja o quanto antes. Porém, como já dizia a vovó, não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias de nossa região. Já que o assunto está polêmico, o jornal começou quente, né? O Cacá hoje está com a língua solta, né, Edviges? Então vamos mandar um abraço aqui para o Wellington Aparecido Nascimento dos Santos, que está nos desejando uma boa tarde para você também. Um abraço também, deixa eu dar uma acenada aqui para Maria José Nestor. E também, olha quem está aqui com a gente novamente, a Janaína Pimenta Picante. Muito bem-vinda, Janaína. Tá tudo bem com você? Espero que sim. A Maria José Nestor nos dá uma boa tarde, assim como a Janaína Picante também nos dá boa tarde. Quem está com a gente novamente, obrigado pela sua audiência, Geni Rangel, sempre presente aqui na família do dia a dia. O Domingos Sérgio também está aqui com a gente. A Geni Rangel coloca assim: coragem aí para os voluntários. Pois é, deviam ser os políticos, né, Geni? O que você acha de mandar essa vacina para ser testada lá em Brasília? Né? Porque se não der certo, a gente resolve um outro problema, né? Vamos lá, a Célia Venturini Silva nos desejando boa tarde. Quem está nos assistindo, mandar um aceno aqui para ela também, para Cláudia Morivac. Deixa eu bater até na parede aqui, ó. Tá aí, Cláudia? Então tá feito um aceno e chamado aqui pela parede também, porque ela está aqui do outro lado. Um abraço também para Nancy Bernardi. Dória está fechado com o comunismo chinês. Quem será os loucos para servir de cobaia? Pois é, será que está rolando dinheiro aí, Nancy? Nada se fala, né? Quem está nos assistindo, vamos mandar um aceno também para ela, Vera Jimenez. Hoje também está presente aqui no Jornal Dia a Dia. A Marta Lopes também está com a gente. A Nancy Bernardi comentou: Dória assinou contrato com a China em 2019. Isto precisa ser investigado. Nancy, ele assinou esse contrato para o quê? Falam as más línguas, segundo a Edviges, que é para vender Doriana na China. Luciane Veiga Brolini, Nancy Bernardi, verdade, coloca o Dória e seus colegas, louco quem aceitar. A Helenice Turati, eu que não quero, kkk. Nair Gabarrão, boa tarde. E também a Driquinha Pires, boa tarde. Então está feito aí uma boa tarde geral para toda a família que nos acompanha, a família do Jornal Dia a Dia. E falando em família, antes da família vem o quê? O dia 12 de junho. Tudo começa aí, né? Todas as famílias que eu conheço
começaram através dos namorados. E não é um dia que marca só os namorados e casais. Isto porque desde 2002 a data também marca a luta mundial pelo combate e erradicação do trabalho infantil. Data em que foi apresentado o primeiro relatório global sobre o trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho. Desde então, a OIT convoca a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e os governos do mundo todo a se mobilizarem contra o trabalho infantil. No Brasil, as mobilizações e companhias atuais são coordenadas pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, em parceria com os fóruns estaduais de prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção ao adolescente, trabalhador e suas entidades membro. Não obstante os desafios já existentes para combater o trabalho infantil, os tempos de crise causados pela pandemia de coronavírus despertou o alerta para o risco do crescimento desta prática. Para este enfrentamento, a OIT traz como tema para a campanha de 2020 Covid-19 o seguinte: agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. No Brasil, conforme o FNPET, os impactos socioeconômicos da pandemia evidenciam e aprofundam as desigualdades sociais existentes. Assim, potencializam as vulnerabilidades de muitas famílias brasileiras. Em Atibaia, a Prefeitura aderiu ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Governo Federal no ano de 2014, 12 anos após o início do programa, e a partir de então passou a cumprir as diretrizes da Agenda Nacional conforme as orientações técnicas. As atividades realizadas com diferentes formas de sensibilização de crianças e adultos por meio de atividades como palestras, rodas de conversa, teatro e mobilizações socioeducativas desenvolvidas pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Todas as atividades precisaram ser suspensas para o enfrentamento à crise do coronavírus. Mesmo diante do interrompimento, a SADES continua trabalhando para evitar situações de trabalho infantil. De acordo com a pasta, o atendimento e assistência às famílias em situação de vulnerabilidade social garantem um acompanhamento de forma remota, as condições em que se encontram crianças e adolescentes destas famílias. Agora falando da parte boa, né, Edviges? Falando finalmente da data dos Dia dos Namorados. Em Atibaia aconteceu e continuará acontecendo até amanhã a Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural. Desde ontem a feira acontece lá na Praça Santa Helena, das 10 até as 17 horas. As pessoas vão encontrar um excelente presente para o Dia dos Namorados. Porém, pelo horário, já acabou, né, Edviges? Quem comprou, quem não comprou pode comprar amanhã. Faz um presente póstumo, vamos chamar assim. A feira oferece variedades de espécies de flores em vasos, buquês, arranjos e orquídeas. Tudo direto do produtor, ou seja, com um preço bem legal e também tudo bem fresquinho ali, colhido, né, as flores de corte colhidas recentemente. A feira é uma realização da Associação dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais de Atibaia, a Proflor, com o apoio da Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Agricultura. Então, parabéns aí. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai amanhã, que ainda tem. E agora a gente para conferir como fica o tempo em Atibaia no fim de semana. E antes que venham falando, ó, Edviges, ela é pequenininha, mas não se enquadra no trabalho infantil, hein? Edviges, como fica o tempo para este final de semana em Atibaia? Boa tarde a todos. No sábado haverá sol com algumas nuvens. A máxima ela será de 28, com mínima de 16 graus. Não chove no sábado, mas os ventos eles podem chegar a 14 km por hora. Já no domingo, 14 de junho, a temperatura ela cai. Haverá névoa ao amanhecer, mas o sol ele aparece durante o dia. A máxima ela será de 24, veja como cai a temperatura, com mínima de 14 graus. Não chove no domingo, mas os ventos eles podem chegar a 13 km por hora. 58% foi o índice registrado do Sistema Cantareira nesta sexta-feira.
Vamos lá, comentando aqui a Célia Venturini Silva. Se o Brasil tivesse um presidente que o governasse de fato, eles não estariam tentando parar esta pandemia. Isto é papel do governante do Brasil. Daí ela ainda complementa, não gosto do Dória, o país está largado. A Nancy Bernardini já está aqui conversando com a Célia também e fala o seguinte, o STF deu carta branca para os governadores. Até agora não deixaram o presidente governar. Tudo é barrado pelo Senado, Câmara dos Deputados e STF. Essa corja querem que o Brasil exploda. Nancy, infelizmente a gente está no Brasil, né? Mas é isso daí, a gente tem que tomar muito cuidado porque está muito difícil saber quem está governando ou se o país está realmente totalmente desgovernado no meio desta pandemia. Por conta do feriado prolongado, a Prefeitura de Bragança Paulista implantou ontem e hoje barreiras sanitárias nos principais pontos de acesso à cidade. A medida já havia sido tomada no último feriado prolongado, antecipado pelo governo do estado. Os agentes param os veículos e cada ocupante do veículo passa por testes, dentre eles a aferição da temperatura. Caso o ocupante esteja com a temperatura elevada, o mesmo é orientado a comparecer ao hospital. As ações são feitas por funcionários da Prefeitura, coordenados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, com apoio de outras secretarias municipais. Com a flexibilização do comércio, a Prefeitura de Atibaia continua realizando a fiscalização dos mesmos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico emitiu um novo balanço das fiscalizações realizadas durante o período do primeiro dia de junho, até o dia 7 da primeira semana. Neste período, a força-tarefa da fiscalização Covid-19 contabilizou um total de 92 demandas atendidas a partir de denúncias, reclamações encaminhadas à ouvidoria municipal, que é muito fácil, gente. Quer denunciar? Anota aí o telefone 95610 4538. Vou repetir, 95610 4538. De acordo com a pasta, desde o dia 23 de março até 7 de junho, já foram realizadas 1.383 atendimentos de fiscalização. De 1º a 7 de junho, foram fiscalizados 14 supermercados, 10 bares ou lanchonetes, 4 no mercado municipal, uma agência bancária, um ponto de mototáxi, 14 lojas e comércios de artigos em geral, 2 salões de cabeleireiro, 4 em comércios de produtos alimentícios, uma indústria, 7 prestadores de serviços em geral, 8 locais públicos como lagos, ruas ou locais para a prática esportiva com registros de aglomerações ou descumprimento das medidas protetivas. Também foi vistoriado um aras, 2 agências do correio, um buffet, uma unidade de ensino, 12 igrejas, 9 atendimentos para esclarecimento de dúvidas via telefone e WhatsApp. Conforme o índice divulgado pela Prefeitura dos Comércios, que estão funcionando irregularmente, somam 36,73%. 29,45% estão atuando com ausência de fornecimento de produtos para asepsia e uso de máscaras, e 22,82% está funcionando com aglomeração de pessoas. Diante dos índices, a pasta realizou o fechamento administrativo, olhem só, gente, de 1 estabelecimento. Vou repetir, de tudo isso só fechou 1. 5 foram notificados por meio de termo de constatação fiscal. Ou seja, muito pouco, né? Na próxima terça-feira, dia 16 de junho, o município de Piracaia completa 203 anos. Mediante uma quarentena, as cidades que completaram aniversário nos últimos meses tiveram que se reinventar para comemorar esta data tão especial. E isso não será diferente em Piracaia. Hoje, por exemplo, a administração municipal realizará uma live alusiva à data comemorativa. As transmissões serão realizadas durante 5 dias. De acordo com a administração municipal, a live solidária terá em sua programação todos os shows, atrações e apresentações que serão transmitidas ao vivo a partir das 20 horas. Todos os dias,
até a próxima terça-feira, lá na página oficial da Prefeitura de Piracaia no Facebook. A transmissão tem o objetivo de arrecadar recursos para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social afetadas pela Covid-19. É aqui? Continua aqui então. Edviges manda, a gente obedece. Atibaia TV, em parceria com a ATV, realizará neste mês uma homenagem à cidade. Em 25 de junho, 25 não, Edviges, está aqui no TP errado, viu gente? Dia 24 de junho, Atibaia completará 355 anos. E as duas produtoras, a ATV e a Atibaia TV, vão disponibilizar um acervo de vídeos jornalísticos da década de 90, que foram produzidas pela ATV lá na década de 90. Para iniciar esta volta no tempo, lá no mês de julho, completarão 37 anos, sabe do quê? Do tombamento da Serra do Itapetinga, ou seja, da área onde fica a nossa conhecida Pedra Grande. Em 1993, a ATV produziu um conteúdo comemorando os 10 anos do tombamento deste monumento natural de nossa cidade. O mais importante patrimônio natural de Atibaia, a Pedra Grande, completa 10 anos de proteção ambiental. Mas será que a cidade tem motivos para comemorar? No dia 8 de julho de 1983, há quase 10 anos, o Diário Oficial do Estado publicava uma das mais importantes notícias da história de Atibaia: o tombamento de toda a área da Serra do Itapetinga, onde está a Pedra Grande, cartão postal da cidade. Alvo de uma luta desigual durante muito tempo, a Pedra Grande sofreu muito com a exploração de minérios e com a especulação imobiliária, que por pouco não a transformou em um enorme loteamento. Essa luta começou a ficar mais equilibrada quando um grupo de pessoas comprou essa briga e praticamente exigiu do governo a medida definitiva para acabar com as agressões. O movimento em defesa da Pedra Grande, visando o tombamento, foi um movimento principalmente de jovens. Um movimento interno, começou assim de uma maneira muito informal, era um movimento que flutuava, mas que se manteve. A pedra e a serra estavam ameaçadas assim do ponto de vista do prejuízo que poderia trazer para o microclima, do prejuízo para a flora, do prejuízo para a fauna, né, para o ecossistema em si. A vitória veio no dia 6 de julho de 1983, quando o então secretário extraordinário da Cultura do Estado de São Paulo, João Pacheco Chaves, assinou resolução de 6 artigos, escritos em igual número de laudas, que garantiu à serra a sua intocabilidade. Hoje, 10 anos depois, ainda podem ser vistos em pontos da serra algumas marcas do passado, quando a Mata Atlântica rendia bons lucros a empresas, principalmente as que retiravam toneladas de granito ilegalmente. É difícil imaginar a serra hoje sem a lei de tombamento. Seriam 10 anos de ataques covardes a seu verde e às suas riquezas e que, sem dúvida, já teriam posto fim a uma das raras belezas naturais ainda preservadas nesta região. A lei de tombamento foi tão complexamente elaborada que sequer deixou de fora futuros empreendimentos na área turística. O item 4 do artigo 3º da resolução dita normas rígidas para todo e qualquer investimento que venha a ser feito na serra. O não cumprimento dessa lei pode levar o sujeito para a cadeia. O mais grave problema que começa a atingir a serra nessa época do ano, durante o período de estiagem, é dos incêndios. Somente no ano passado em Atibaia foram registrados 10 deles, entre queimadas clandestinas e incêndios causados acidentalmente por turistas. Mesmo sendo uma área de preservação protegida por lei, que deveria garantir a integridade da área de 354 quilômetros quadrados, dos quais 107 quilômetros são praticamente os últimos sinais de Mata Atlântica da região, desde seu tombamento em 1983, 1.432 alqueires foram destruídos, segundo o Corpo de Bombeiros de Jundiaí. E o mais impressionante é que, pelas contas dos bombeiros, 99% desses incêndios foram causados pelo homem.
Atibaia, Memórias da Cidade. Um oferecimento Gold Trip, agência de viagens da família Goldschmidt. E viaje comigo. Acesse o nosso canal. E os vídeos completos da ATV você poderá conferir pela plataforma do YouTube, neste link que aparece aí na sua tela. Ou então você pode acessá-lo aqui na descrição do vídeo do Jornal Dia a Dia, deste Jornal Dia a Dia. Então tá aí, basta clicar e vai lá direto, assim que acabar o jornal, vai lá direto assistir este conteúdo completo desta edição da ATV que aconteceu lá na década de 90. Muito legal a gente reviver toda essa história, não é mesmo? E falando nisso, na história, vamos falar agora da história do aplicativo Convidas. Já ouviu falar muitas vezes por aqui, né? Pois é, ele é um aplicativo que foi criado para as pessoas que necessitam de ajuda nestes momentos da nossa pandemia. Pode ser na ida a uma compra de supermercado ou de farmácia, ou até mesmo uma simples conversa, ou até mesmo também uma contação de história. Tudo é válido neste momento de pandemia. E para acessar, para ter este aplicativo é muito fácil. Vamos assistir esse vídeo e conferir como se deve fazer. Convida, um aplicativo solidário. Quer ajudar ou precisa de ajuda? Acesse convida.app. Esse aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de estimular o voluntariado na crise do Covid-19, localizando voluntários, principalmente idosos e gestantes. Você pode oferecer pequenos gestos, como levar um almoço, remédio, fazer pequenas compras no supermercado, padaria ou açougue. Até mesmo coisas simples, como uma conversa com alguém que está se sentindo só. Pode até mesmo ser alguma coisa para um pet que esteja doente ou sem comida. Tem algum veículo? Que tal uma carona? Mas proteja-se com máscara e, se necessário, luvas. Se tiver um bom estoque, aproveite para doar. Viu como é legal ser alguém que se preocupa com o próximo? E pode ter certeza, fazer o bem faz muito bem. Pedimos a sua colaboração acessando convida.app ou baixe o aplicativo através do Play Store. Colabore e compartilhe. Uma iniciativa Atibaia TV. Ação de responsabilidade social. Agora vamos conferir as atualizações dos casos da Covid-19 em nossa região. Atibaia está com 121 casos confirmados, 2 óbitos estão sob investigação e 5 óbitos confirmados no município. 98 pessoas já estão recuperadas. Bom Jesus Perdões tem 24 casos confirmados. 1 óbito está sob investigação no município e 22 pessoas já estão recuperadas. Bragança Paulista tem 316 casos confirmados, com 13 óbitos também confirmados no município, 191 pessoas recuperadas. Itatiba tem 234 casos confirmados, 2 óbitos estão sob investigação, 6 óbitos estão confirmados e 137 pessoas recuperadas. Joanópolis tem 3 casos confirmados, 1 óbito que está sob investigação e 3 pessoas recuperadas no município. Mariporã tem 154 casos confirmados, com 3 óbitos sob investigação e 25 casos confirmados no município. Total de pessoas recuperadas são 69. Nazaré Paulista tem 31 casos confirmados, com 3 óbitos também confirmados no município. Pessoas recuperadas são 20. Piracaia está com 29 casos confirmados, com 1 óbito também confirmado e 16 pessoas recuperadas. O total na nossa região já são 912 casos confirmados, com 9 óbitos em investigação ainda, 53 óbitos confirmados, 553 pessoas recuperadas. No estado de São Paulo, os números já apontam para 167.900 pessoas já confirmadas com Covid-19. O número de óbitos ultrapassou a barreira dos 10 mil, já são 10.368 óbitos, com 30.383 pessoas recuperadas. No Brasil, já chega a 809.398 casos confirmados, com 41.162 mortes. 396.692 pessoas já estão recuperadas. No mundo, são 7.410.510 casos confirmados, com 418.294 óbitos
em todo o nosso planeta. Vale aí um destaque, algo que nos preocupa bastante, a gente vem falando bastante também no nosso jornal Dia a Dia. Não sei se a Edviges vai conseguir mostrar uma tela aí, que é o número de pessoas que já testaram para saber se tem Covid-19. Tem aí, Edviges? Então tá bom, então a gente vai reparar aí na tela o seguinte, são no Brasil apenas em torno de 2 pessoas testadas para cada 100 mil habitantes, ou seja, a cada 100 mil pessoas a gente tem uma média de 2 pessoas testadas. Isso significaria basicamente aqui em Atibaia que a gente teria no máximo 3 pessoas testadas, segundo esse índice que é o oficial do governo do estado. A gente sabe que Atibaia tem mais casos de pessoas testadas, é claro, assim como Bragança também tem um número bastante expressivo, porém, a nível Brasil é esta a média, só a nível de comparação. Então, é um número extremamente preocupante, tá? Na tarde de hoje, desse dia 12 de junho, no Brasil inteiro, um país com mais de 220 milhões de habitantes, apenas 1.365.000 pessoas haviam feito o teste. Lembrando que a pessoa, se ela faz o teste essa semana, não estou com nada, pode ser que amanhã ela esteja contaminada, que ela tenha sido contaminada. Então, o teste não necessariamente deveria ser feito apenas um por cada habitante, ou seja, o Brasil deveria já ter testado algo próximo, no mínimo, de 220 milhões de pessoas. Contra isso, o inexpressivo número de apenas 1.365.000 pessoas testadas. É muito pouco e, por isso, por via das dúvidas, vamos ficar em casa. Vamos aproveitar esse feriado, esse final de feriado, sábado e domingo, e vamos procurar ficar em casa para ver se a gente consegue, pelo menos, fazer a nossa parte e conter um pouco mais toda esta epidemia. A todos vocês que estiveram com a gente até agora, nosso forte abraço. Um abraço também para o Rafael Bueno, que está aqui também nos assistindo, acenou aqui para a gente. Rafael, um grande abraço para você. E para todos, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Beijo para todos.